Olá! Esta semana que passou, completou 3 anos da primeira dose de vacina aplicada no brasileiro. E eu aproveitei também e tomei minha 6ª dose. A primeira, as 4 primeiras aqui, né? E depois as 2 bivalentes aqui. 6 doses. Eu não virei jacaré. Eu não falo fino, não passei a falar fino, não peguei vírus da AIDS, entre outras cositas mais. Mas o pessoal, os negacionistas da vacina contra a Covid estão de volta e eu vou falar sobre isso. E vou falar também, a renda dos mais ricos no Brasil triplicou nos últimos 3 anos. Triplicou. Pois é. E hoje tem a volta do Jonas Fatoni, depois de um descanso, ele está de volta no sua primeira resenha de churrasco de 2024. É daqui a pouquinho. Mas antes, deixe já o seu like aqui, ou deixe o dislike, não tem problema. Eu não posso agradar todo mundo, nem quero. A unanimidade é burra, já dizia Nelson Rodrigues. Faça o seu comentário se você quiser. Se você é novo por aqui, faça a sua inscrição. Tá bom? É depois da vinheta, daqui a pouco eu tô de volta. Voltamos. E eu quero voltar com uma postagem que foi feita no Facebook pela colega, amiga, né? De anos atrás, nas redações da Tribuna de Minas, na Juiz de Fora, um sindicato de jornalistas profissionais também de Juiz de Fora, Dora Stefan. Ela postou uma ideia, né? Uma ideia dela, inclusive. Diz o seguinte, abre aspas, nos dizeres de Darcy Ribeiro só há 2 opções na vida. Se resignar ou se indignar. Sou do tipo que fico indignada. Será que um dia eu mudo? Sofreria menos. Muda não. Não muda porque a gente precisa continuar se indignando. Darcy Ribeiro, nos seus mais 100 anos, se estivesse vivo, continuaria se indignando. Mas é importante a gente falar sobre isso. A nossa indignação, conforme eu já falei num programa anterior, é muito importante. A gente precisa resgatar a capacidade de se indignar com as coisas que acontecem nesse Brasil. E uma delas é isso aqui. A renda dos mais ricos no Brasil triplicou nos últimos 3 anos. Foi a maior transferência de renda dos mais pobres e classe média para os mais ricos. Ou seja, o dinheiro, que já era pouco, saiu ainda mais das mãos de 99% da população para menos de 1%, o que aumentou absurdamente a concentração de renda. Veja aí. Os números são da nota técnica emitida pelo economista Sérgio Gobetti, publicada no Observatório de Política Fiscal do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Segundo a nota, aspas, entre essa elite, que representa 1/100º da população, o crescimento médio da renda praticamente dobrou, 96%, entre 2017 e 2022. Enquanto isso, os ganhos da população adulta mais pobre, que representa 95%, não avançaram mais que 33% para uma inflação de 31% no período. Ainda, a proporção do bolo da renda nacional apropriada por 1% mais rico cresceu de 20% para quase 24%, o que torna mais abissal a desigualdade entre ricos e pobres e a concentração maior ocorre entre aqueles que ganham acima de 140 mil mensais líquidos, inseridos na atividade rural e entre os rentistas do mercado financeiro. E tem mais. 4 dos 5 bilionários brasileiros mais ricos tiveram um aumento de 51% de sua riqueza desde 2020, ao mesmo tempo que 129 milhões ficaram mais pobres. 129 milhões de brasileiros. Essa é a transferência de renda que eu estou falando. A riqueza dos 5 homens mais ricos do mundo aumentou, veja só,
114% desde 2020. O mundo, olha isso, poderá ter seu primeiro trilionário nos próximos 10 anos. As 148 maiores empresas do mundo lucraram 1 trilhão e 800 bilhões de dólares, 52% a mais do que a média dos últimos 3 anos. E distribuíram dividendos generosos para seus acionistas. Enquanto isso, milhões de profissionais tiveram cortes profundos em seus salários, se não foram demitidos. E presta atenção, diz a Oxfam. A Oxfam é uma organização internacional sem fins lucrativos. Diz eles, se o montante que as empresas gastaram em dividendos e recompras de ações para os 10% mais ricos em 2022, se esse dinheiro fosse redistribuído aos 40% mais pobres em termos de renda, a desigualdade global poderia diminuir, veja, em 21,5%. A Oxfam, a Organização Internacional Sem Fins Lucrativos, reúne 19 entidades e 3 mil parceiros que atuam em mais de 90 países, inclusive o Brasil. E o trabalho é em busca de soluções para a miséria e a pobreza desse país. E olha só, esses números são assustadores, mas é uma tendência mundial que a gente tem. Desde 2017, mas desde um pouco antes também, a gente vem percebendo esse movimento de uma transferência maior de renda das classes mais populares para as classes mais ricas, com aumento constante do desemprego, com redução de salário e com corte de benefícios sociais. Vamos aí, gente. Qual a solução para isso? Isso não é pauta de esquerda, não. Isso é uma pauta de qualquer pessoa que deseja viver num mundo melhor. Imagina milhões e milhões de miseráveis, pobres, passando fome nas ruas das grandes cidades. Já tem, mas você imagina uma revolta desse povo. Olha, é muito triste ver essa situação. A direita tem, nesse momento, uma grande oportunidade de apresentar projetos, ideias, soluções. E a esquerda tem uma grande chance, aqui no Brasil, de desenvolver ideias, projetos, soluções e acabar com essa bobagem. Bom, a gente ainda volta a falar sobre isso. Agora outro assunto. Os negacionistas da vacina contra a Covid estão de volta. O Conselho Federal de Medicina fez uma consulta aos médicos para saber o que eles pensam sobre vacinar. Veja aí. Sob o título CFM quer saber a opinião dos médicos sobre a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 para crianças, os médicos deveriam responder a 4 perguntas, são elas: atendeu ou atende crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses? Atendeu ou atende crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses diagnosticada com Covid-19 ou com complicações decorrentes da Covid-19? A aplicação de vacina da Covid-19 em crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses deve ser obrigatória? Assim mesmo em letras maiúsculas. Após esclarecidos pelo médico sobre os benefícios e riscos relacionados à vacina, os pais ou responsáveis têm o direito não optar pela vacinação. Pois é. Olha, essa enquete não tem valor nenhum. Não acrescenta nada. A vacinação contra a Covid de crianças de 6 meses até 4 anos e 11 meses, 5 anos de idade, é obrigatória. Está prevista no Plano Nacional de Vacinação. Não cabe aqui ficar perguntando aos médicos se ela deve ser obrigatória.
Os médicos não têm que responder nada sobre isso. Não é por aí. O Ministério da Saúde, a Anvisa, determinaram que essa vacina é obrigatória. E com base em todos os estudos e levantamentos científicos. Então, ciência não tem eu achismo, sabe? Não tem terra plana. Não tem cloroquina, que é para combater protozoário. Isso é um vírus. Não tem nada a ver. E tem mais. É importante. Além do Plano Nacional de Vacinação, já tem decisão do Supremo Federal a respeito. E o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que todas as crianças devam ser vacinadas, né? Que os pais ou responsáveis precisam levar todas as crianças para serem vacinadas. Agora, eles vão ter esse cadastro, essa enquete, esse levantamento. Para quê? Para fazer guerrinha, para voltar os negacionistas lá do início da pandemia? Então, fazer politicagem, proselitismo bobo em cima de uma coisa tão séria. 702 mil pessoas morreram e ainda querem mexer com essa história de vacina de novo. Mais do mesmo. Vamos voltar a discutir a Terra, se ela é plana, se ela é redonda? Vamos ressuscitar o olavismo? Acho que já passou, isso já deu, né? Pelo amor de Deus. Aliás, a PGR devia investigar, apurar melhor esses conceitos, esses desejos lá do Conselho Federal de Medicina, que lá na época, botou bastante obstáculos na questão da vacina. E agora, depois de um Réveillon, um passeio na Argentina, um Réveillon, está de volta o amigo Jonas Fatoni, sua primeira participação aqui em 2024. Jonas, e o churrascão de domingo, como é que tá? Meu amigo, o churrasco de domingo tá desfalcado. Muita gente viajando. Tem o pessoal das motocicletas e seus macacões pretos e coloridos, de couro sintético, que vão pegar estrada. Tem as famílias, com crianças, que vão pegar uma praia em Cabo Frio ou Angra dos Reis, e tem aqueles que, por diversos motivos, não viajaram, mas que também não estão fazendo churrasco. Mas olha, não é só por aqui, não. O ministro do Supremo, Alexandre Moraes, e o novo PGR, Paulo Gonet, suspenderam suas férias. Eles estão trabalhando duro nesses dias e apertando o cerco. Não precisa dizer sobre quem. Resultado, aqueles de sempre que ostentavam motos aquáticas, churrasquinhos de gato nas praias, passeios com a turma do Steve Benson nos Estados Unidos ou visitavam alguns países do Oriente Médio, também estão sem férias e com um susto atrás do outro. Parece que o Xandão e o Gonet querem resolver tudo até o carnaval. Pelo menos é o que se fala por aí, para, então, tirarem umas merecidas férias nos dias de folia. Pois é, Jonas. O que acontece? Eu acho que a PGR, o Supremo, tem realmente que tocar o barco em frente, ir a fundo, investigar. Se tiver que prender, prende. Se tiver que não prender, não prende. Mas resolva-se isso. Acaba com essa conversa. Acaba com essa pauta de política idiota. Sabe? Ficar essa coisa de ditador de toga. Quem para esse homem? Isso virou ditadura. Gente, tem menino de 40 anos aí falando de ditadura. Vocês não sabem o que é isso. Olha, eu já falei, eu tenho 63, vou fazer 64 anos daqui a pouquinho. Nasci em 1960. Comecei a trabalhar em 1980 como jornalista. Eu não peguei nem um pedacinho do que foi a ditadura. Eu sei um pouco de ditadura pelo depoimento de vítimas da ditadura, da repressão.
da tortura, desculpa o termo, da porrada. Naquele tempo, os caras não apontavam o fuzil na hora que abre a porta, não. Não perguntavam se estavam armados, não. Eles arrombavam mesmo, metiam o pé. E não era um fuzil, eram metralhadoras. E a pessoa ia sair dali, ela não sabia nem se ia chegar na esquina, se ia entrar no carro. Poderia ser morta ali mesmo. Vocês não têm ideia do que foi essa ditadura. Aliás, não têm ideia do que seja uma ditadura. Vamos parar de falar bobagem. Já tá chato. Já deu. E por falar nisso, voltando à questão das fake news. Na semana que passou eu recebi alguns comentários. Eu fiquei, de certa forma, surpreso, mas também satisfeito, porque num canal pequeno como o meu, eu tive uma quantidade boa de comentários que procuraram desqualificar o mensageiro, o profissional, o jornalista. Não discutiram, não debateram em nenhum momento os pontos que eu coloquei, pelos quais eu defendo, nesse momento, a regulação das redes sociais. Ninguém comentou. Até porque ficou demonstrado ali naquele universozinho pequenininho que o interesse desses grupos de extrema-direita, de ultradireita, é utilizar as redes sociais não para apresentar projetos, não para ter o direito, exercer o direito da livre manifestação de ideias e pensamento. É continuar mentindo, é continuar cancelando as pessoas, intimidando as pessoas. Teve gente que chegou e disse aqui que não, tem que remover esse canal da direita diabólica, da esquerda diabólica. Teve um que disse que eu sou um bom jornalista, mas mal informado. Meu amigo, olha só, falta de contexto, cara. Não existe bom jornalista mal informado. Se ele é bom jornalista, ele é bem informado. Se ele é mal informado, ele não é um bom jornalista. Agora, vamos relativizar esse conceito de bem informado. Bem informado, para quê? Se bem informado é estar informando só aquilo que você quer ouvir, aí eu acredito que existam bons jornalistas mal informados. Que estão passando informações que você não quer ouvir. E você tem convicções. Você não tem conhecimento, você tem convicções. E a convicção é a pior praga que existe no pensamento. E teve um que ainda quis dizer que eu sou pouco aculturado para exercer o jornalismo. Eu só quero sugerir a essa pessoa que procure aí no dicionário online mesmo do Google o que é aculturação, aculturamento, aculturado. Não é o que ele quis dizer que eu não tenho cultura para ser jornalista. Normalmente, só para te dar uma dica, o aculturado é aquele que teve a sua cultura subjugada, destruída por outra cultura. Então, eu gosto muito de ser pouco aculturado. Então tá na hora, passou da hora, já deu, já cansou. Regular sim, acabar com essa bobeirada toda. E também cabe a gente, que tem responsabilidade, a começar a pautar, a se pautar, a discutir ideias, a falar coisas que suscitem debates. E é lógico que quem não tem conteúdo não vai querer debater. Muito bem, a gente para por aqui, chega por hoje, já falei demais. Sou prolixo mesmo. Às vezes eu prefiro ser às vezes prolixo para que as pessoas entendam e não raso
de quem lê só as 2 primeiras linhas mais o título. A gente fica por aqui, volta na semana que vem. De novo, vamos ter o Jonas Fatoni e vamos continuar nessa luta. E vamos que vamos, VQV. Um abraço. Até a semana que vem. Fui.